Glória a Deus. Irmãos, vamos entrar na palavra. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Êxodo capítulo 3, versículo 2 ao 6. O tema este mês, irmãos, vai ser, Deus tem colocado no nosso coração, nós estaremos falando sobre a presença de Deus, né? O título esse mês vai ser A Presença de Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 2 ao 6. Glória a Deus. Bendito és o teu nome, Senhor, que vive e reina para todo sempre. Êxodo capítulo 3, versos 2 ao 6. Vamos ler, como de costume, eu leio de uma forma responsiva. Eu leio um versículo, os irmãos, outro logo após. Diz assim a palavra de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. A igreja, o 3. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. O 6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Graças a Deus. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, aqui nós vemos uma passagem conhecida onde Deus se revela para Moisés, né, de uma forma incrível, né, de uma forma sobrenatural. No meio de uma sarça, né? No meio do deserto ali, planta comum na época. Mas o que chamou a atenção daquele pastor é que ele olhou para aquela planta, talvez já tinha olhado para aquela planta naquele lugar várias vezes, mas talvez naquele dia foi diferente. Ele olhou para aquela sarça, talvez pensando quem poderia ter posto fogo, e esperando aquele fogo consumir aquela planta e não se existir mais. Mas por quanto tempo, né? Algumas perguntas a gente fica fazendo. Por quanto tempo que ele ficou olhando para aquela sarça para ele perceber que aquilo que estava acontecendo não era algo daqui da terra. Era algo sobrenatural, a qual os olhos dele nunca tinham visto. Eu fico me perguntando, né? Quantas vezes nós queremos ver Deus no meio da sarça, né? O tema este mês que iremos falar vai ser sobre a presença de Deus. Quantas vezes nós queremos que Deus confirme a sua presença em nossa vida através de uma sarça, através de alguma coisa sobrenatural. Agora eu te pergunto a você esta noite: será que Deus já não estava com Moisés? Será que Deus só estava naquele momento? Ou será que Deus estava com Moisés desde quando ele nasceu? Desde quando ele foi posto num cesto e desceu o rio? Desde quando ele saiu fugido do Egito? Desde quando ele encontrou o seu sogro Jetro ali e Deus preparou as suas filhas, a sua filha, né? Eu fico me perguntando, né? Às vezes pensando que queremos ver Deus somente no meio da sarça. Mas Deus está mais perto de nós, está mais perto de você do que você imagina. Mas é certo que para nós, um dia, né? E Deus sabe esse dia, para cada um tem um dia, um momento certo de Deus nos revelar de uma forma especial. Mas nós não isentamos, né? E isso temos que... Nós que somos cristãos, lavados e remidos no sangue de Jesus, temos que estar convictos que ter a presença de Deus
não é somente, né, ver Deus no meio da sarça, não é somente ver Deus no meio de um milagre. Ter a presença de Deus é muito mais do que isso. É algo que nós ganhamos e a cada dia nós vamos descobrindo. Verdade é essa, que nós nunca chegamos ao pleno conhecimento, né, de tudo isso, de toda a verdade, de que é Deus e de como Deus se manifesta em nossa vida e para nós. É verdade que no momento que Jesus, ele ofereceu a remissão dos pecados para nós, e que um dia o arrependimento chegou até o nosso coração, e nós sentimos necessitados, aleluia, de mudarmos de vida, essa presença ficou mais perto ainda, ficou mais pertinho ainda. Mas Deus já estava de olho em você, mesmo quando você estava lá no lamaçal do pecado, no charco de lodo, Deus já estava de olho em você. Enquanto muitas pessoas não acreditavam, né, que você seria alguém nesta vida, que você alcançaria os seus objetivos, mas Deus dos céus já tinha um plano traçado para você, para mim, para nós. Aqui Moisés, neste momento, ele recebeu uma missão. Logo após Deus se apresentar para ele, Deus agora vai mostrar para ele o que ele teria que fazer, nós sabemos muito bem a história que Deus fala para que ele seja um líder. Quantas vezes, irmãos, a missão é nos posta. Eu não sei, aleluia, o que Deus tem falado para você. Eu não sei qual que é o teu chamado, o que Deus preparou, o que Deus tem preparado para você. Mas para que nós saibamos o que Deus quer de nós, ou seja, para que nós tenhamos a plena convicção que estamos no centro da vontade de Deus, temos que ter esta presença bem pertinho de nós. Temos que ter essa presença. E temos que valorizar essa presença. Mas como nós vamos enxergar o que é a presença de Deus? Será que somente a presença de Deus é quando eu estou no culto, né? Aqui cantando, louvando. E muitas vezes nós oramos, Deus, eu entro em tua presença neste momento, né? Nós oramos assim. Mas às vezes falamos, mas falamos errado, né? Quer dizer que nós não estávamos na presença de Deus, é somente agora na oração que entramos. Às vezes falamos coisas sem pensar. E a oração é algo racional, né? Temos que usar nossas faculdades mentais para conversar com Deus. Porque Deus, ele é inteligente, Deus, ele é sábio. Deus sabe muito bem que vamos falar, não precisamos enfeitar palavras, né? Temos que ser o mais sincero e verdadeiros possível diante de Deus. Porque Deus, ele sonda o nosso coração. E esta é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. Poderíamos, irmãos, pregar muito bem, né? Fazer muitos prodígios e maravilhas aqui na terra em nome de Jesus, né? Fazer boas ações, ser pessoas de referência, mas mesmo assim não ter a presença de Deus. Mesmo assim não ter a presença de Deus. Ter a presença de Deus, irmãos, é estar pronto para ser submisso a Ele. Ter a presença de Deus é querer Deus em primeiro lugar na sua vida, né? Na nossa vida. Porque a pessoa ter Deus, ter a presença de Deus na sua vida, é ter tudo. Ainda que nos falte alguma coisa, mas se tivermos a presença de Deus, teremos tudo. Para que entendamos isso, irmãos, muitos personagens da Bíblia acreditavam e confiavam em Deus, e venceram grandes batalhas e conquistaram, né, grandes desafios, porque eles tinham Deus em primeiro lugar. Eles consultavam a Deus antes de ir para a luta. Eles pediam para Deus nos momentos da sua necessidade. A dependência a Deus era total.
Mas o que acontece e tem acontecido nesses últimos dias, que nós temos selecionado em que momento da nossa vida nós iremos ter Deus, em que momento da nossa vida nós agiremos pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios impulsos carnais, pelas nossas próprias vontades. Esse é o maior desafio. E muitas vezes falamos que é o diabo, né? Mas o grande inimigo somos nós mesmos. Nós temos que aprender, irmãos, a vencer os nossos desejos, as nossas vontades, e estar mais perto de Deus, clamar, Abba, Pai, né? Deus, vem de encontro a mim, Senhor. Em João capítulo 4, versículo 24, diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Eu posso até demonstrar, né, gesticulando, né, fazendo teatro. Podemos, né, como eu tinha dito, né, fazer muitas coisas boas pelo nome de Jesus, mas não ter Deus. Este é um dos grandes desafios, e muitas vezes nós não entendemos, porque Deus usa mais algumas pessoas, e outras pessoas ainda estão sendo provadas, e não sai da provação, sempre sai de uma, já entra noutra. Deus, Ele tem uma missão para cada um aqui nesta terra. É verdade que se passarmos pela vida e não deixarmos algum legado, algo que acrescente no reino de Deus, o que adiantou esta vida para nós, né? O que adiantou? Simplesmente desfrutando, né, dos prazeres aqui desta terra, e sabemos que tudo isso é passageiro. Ou se passarmos, né, porque muitas pessoas que não acreditam em Deus, né, chega um momento da vida que eles passam por um período de uma dificuldade, né, existencial. Por que eu existo, né? Ainda que eu tenho tudo dinheiro, ainda que eu tenho pessoas à minha ordem, ainda que eu tenho tantas coisas, mas por que eu existo? O que isso me adianta, né? E as pessoas entram, né, num dínamo infinito, né, em algo insaciável, que sempre querendo mais para suprir a ausência de Deus, que elas nunca se saciam. Porque Deus, Ele nos fez, e Deus deixou um espaço reservado dentro de cada ser humano, que ele só pode ser preenchido pela sua presença, por nenhuma outra coisa mais, somente pela sua presença. E as pessoas passam nesse processo de existencialismo, né? Nesse trauma, nessa angústia existencial, e não entende que precisam de Deus. Não entende que precisa que Deus esteja dentro dela, e ela precisa se comunicar com o Criador em espírito e em verdade. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas não estão se comunicando com Deus em espírito e verdade? Estão muitas vezes de corpo presente, mas o seu espírito está longe de Deus. Está longe de Deus. A presença de Deus é um tema bem complexo, porque se Deus ele fosse físico, se Deus fosse como eu estivesse enxergando, né, presbítero Fonseca, né, pudesse tocar nele, pudesse algo que os meus olhos vissem, seria mais fácil, né, de eu comunicar com Deus, né, porque eu estou vendo. Às vezes eu vejo, né, a expressão no rosto dos irmãos, se alguma coisa que eu falo, se os irmãos estão recebendo bem, se os irmãos estão felizes, ou se os irmãos estão tristes, porque isso, quando a nossa alma está passando por algum momento
emocional, isso nós deixamos transparecer, né, ao nosso semblante. E seria fácil eu ter essa comunicação e saber o que eu devo fazer, se eu devo falar ou se eu devo ficar quieto, né? Se eu devo elogiar ou se eu devo acatar as ordens. Seria muito mais fácil, irmãos. Mas Deus, Ele não é físico, como eu e você. Deus não é. E muitas vezes queremos endeusar as pessoas, alguma coisa, objeto, porque o ser humano ele tem a necessidade disso. Verdade é que quando Moisés subiu para conversar com Deus, e vendo lá embaixo, o povo já tinha feito um bezerro de ouro. Nunca foi fácil, irmãos, ter a presença de Deus. Muito menos se comunicar com Ele. Muito menos se comunicar com Ele. Porque quando entendemos que conversar com Deus é algo espiritual, nós então começamos a selecionar algumas coisas da nossa vida. Porque uma vez que nós sentimos a presença de Deus, uma vez que Deus se revela para nós, algo inexplicável, irmãos, algo é inexplicável. Aí começa a batalha. Será que nós queremos ter essa presença a todo momento da nossa vida? Ou será que nós queremos deixar, né, a inclinação para o pecado, os desejos da carne, as nossas vontades, falar mais alto? Ou seja, nós trocamos a presença de Deus por algo terreno. O que você tem trocado, né? Por quê, né? Ou pelo que você tem trocado a presença de Deus na sua vida? Às vezes estamos na igreja, irmãos, e não estamos mais sentindo a presença do Senhor. Às vezes estamos vindo arrastado. Às vezes nem é por questão de pecado, irmãos. Às vezes é a luta mesmo, né? Já é a provação, a dificuldade. E parece que o céu está de bronze, né? Deus, socorro, cadê o Senhor? Porque não é somente o sentimento de pecado, né? De que a gente errou, né? Que nós pensamos assim, Deus saiu de mim, né? Às vezes é tristeza, às vezes é angústia, às vezes é a dor. São várias coisas, irmãos, que tentam substituir a presença de Deus. Mas eu quero te dizer esta noite, aleluias, que esta noite que você possa comunicar, aleluias, com Deus como você nunca se comunicou. Que esta noite você possa deixar de lado tudo aquilo que tem te atrapalhado. Aleluias, aquilo que você não tem acreditado mais, né? Assim, Deus, isso é impossível de acontecer, Senhor. Que esta noite você possa fazer uma nova aliança com Deus, que você possa, aleluias, ter mais Deus na sua vida, enquanto nós deixamos, né, a nossa alma, as dores, né, as nossas mazelas gritarem mais alto, irmãos, nós não sentiremos a presença de Deus, porque como se fosse nós queremos lutar pelas nossas próprias forças. E nesta guerra espiritual, irmãos, ninguém vence pelas suas próprias forças. Enquanto você, aleluias, não buscar força em Deus, enquanto você não se refugiar em Deus e deixar esses problemas, né, essas dificuldades, essas lutas, aleluias, você tentar resolver com as suas próprias forças, você não vai sentir Deus, você não vai ver Deus, aleluias, agindo e Deus na sua vida. Mas a partir da hora que você, aleluia, ceder o espaço para Deus, parar um momento de silêncio, aleluia, e falar assim, Deus, agora eu quero conversar contigo, Senhor. Conversar no meio da tempestade, irmãos. Comece a partir de hoje a ter essa experiência. Não espere, aleluia, as coisas ficarem boas para conversar com Deus, não. Não espere.
Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 15, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele ninguém é discernido. Louvado seja o nome do Senhor. Como iremos, irmãos, discernir, entender essas coisas de Deus de uma forma natural? Custou, irmãos, para mim entender isso. Eu que vim do meio religioso, e quando cheguei na igreja, os irmãos falaram assim: senta a presença de Deus aí, Deus está fazendo aquilo. E eu ficava imaginando, mas como? Eu não estou vendo, né? Eu não estou sentindo. E com o tempo, né, Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, vai nos revelando, irmãos. Só que a verdade é que neste caminho de fé e de salvação nunca foi fácil. Às vezes os espinhos, né, tentam nos sufocar, sufocar a presença de Deus dentro de nós. Se nós não nos vigiarmos, irmãos, essa presença, né, vai sendo substituída, ou seja, achamos que iremos substituir a presença de Deus, mas como eu tinha dito, né, por nada ela pode ser substituída. E por isso que muitas pessoas hoje já não estão mais na igreja, e estão lá, um abismo chamando outro abismo, né? Lá fora com a vida toda destruída, embaraçada, e sabe que precisa de Deus. E sabe que precisa de Deus. Aleluias! Mas para onde, né, nós podemos nos esconder da presença, né, da face de Deus? Para onde? Se eu quisesse ir agora. Em Salmo 139, versículo 7 ao 10 diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu estás. E se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. E se tornar asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Aleluia! Nós não poderemos, irmãos, não tem para onde nós fugirmos da presença de Deus, não tem como. A pessoa, ela, uma vez que conhece a Jesus e tem essa experiência gloriosa com o nosso Deus vivo, ela nunca mais será a mesma pessoa, nunca mais. Aleluia! Como Davi já tinha visto isso, né? Quando ele pecou e ele sentiu a ausência do Espírito do Senhor nele, a palavra diz assim que até os ossos dele se secaram, né? A amargura foi tanta. Aleluia! A gente não consegue entender, né? Mensurar quão grande dor foi na vida daquele homem segundo o coração de Deus. Mas a verdade é que temos que continuar, irmãos, caminhando mediante a esta presença, caminhando em meio à dificuldade, em meio às aflições, já foi falado aqui esta noite, mediante, aleluia, os meios de desafios, temos que continuar caminhando e prosseguindo para o alvo que é o céu, a eternidade, aleluia, aonde existe uma morada preparada para mim e para você, aleluia, a qual Cristo nos prometeu. Bendito és o nome do Senhor. Em Jeremias capítulo 23, versículo 24, diz assim também: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Para onde nós esconderemos, né? Se fizermos esconderijo, por mais peritos, né, que fôssemos, né, em esconderijos, nós não conseguiríamos, porque Deus, ele é Espírito. Às vezes nós tentamos ver Deus, né, como Deus, ele se apresentasse em forma humana. Nós falamos, mas vamos ver Deus no nosso irmão, amém, né? Mandamento de Jesus, amar ao próximo como nós mesmos, ele nos mostrando, né, a bondade e o perdão ao nosso próximo. Mas quando Deus, né, quando muitos teólogos falam, quando a Bíblia diz assim que Deus
nos fez conforme a sua imagem e semelhança, né? Muitos teólogos dizem que da forma moral, né, e espiritual. E é claro que nós não podemos dizer e afirmar, né, que Deus, né, Ele é como nós. Porque quem viu Deus? Nós vimos Jesus. Jesus mostrou, né, através dele as qualidades, né, as dádivas, aquilo que Deus Ele quer e como Ele é. Mas muitas pessoas hoje querem ver Deus, quer que Deus desce do trono, aleluia, para fazer os seus caprichos. A verdade é essa. E se Deus Ele não concede, se Deus não faz, muitas pessoas ficam bravas com Deus, questionam: Deus, por que você não fez isso? Será que quando temos a presença de Deus, irmãos, será que temos o direito de questionar as nossas vontades, os nossos desejos? Será que isso pode ser maior do que o nosso Deus? Eu volto a dizer, né, que quando nós inclinamos pela nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades, temos isso como prioridade na nossa vida, nós estamos nos afastando de Deus. Porque a nossa carne, irmãos, os nossos desejos, as nossas vontades é ruim. Aleluia, quantas vezes nós pensamos, mas somos pessoas que nós não entendemos os planos de Deus. Nós queremos, mas nós não perguntamos: Deus, é isso que o Senhor quer para mim? E essa vontade de vivermos uma vida livre, uma vida emancipada, né? Sem prestar contas a ninguém, sem ter obrigações. Às vezes cumprir as obrigações aqui na terra, irmão, não é fácil, né? Ser obediente aqui na terra às vezes nos custa muito. Ir contra o nosso orgulho, né? Pensa. Isso eu estou falando de a gente nos relacionando com pessoas que estamos vendo, né? Que eu cumprimento, pega na mão, dá um bom dia. Agora imagina com aquele que nós não vemos. Imagina, porque muitas vezes aqui eu faço alguma coisa aqui na terra, né, para o meu chefe, né, para os meus líderes, e eu sou repreendido por isso. Agora, e muitas vezes eu não recebo bem essa repreensão. O orgulho muitas vezes fala mais alto. Mas agora, e Deus, irmãos? Quando Deus nos repreende, se eu tenho essa dificuldade aqui na terra com os homens, agora e com Deus, que eu não estou vendo. Mas quando essa presença, aleluia, invade o nosso ser, enche o nosso coração, aleluia, e vai mudando todas as faculdades mentais, deixando os nossos desejos, os nossos prazeres em segundo plano, irmãos. E vamos, aleluia, navegando, aleluia, sobre este Espírito, sobre esta presença gloriosa, onde nós não achamos para comprar aqui na terra, não. Onde não é dado, aleluia, por ninguém aqui, não. Aonde Deus, Ele concede a quem Ele quer. Aí vamos valorizando. Vamos, Deus, é a Tua presença em primeiro lugar. Que Deus nos desperte, irmãos, para estarmos mais perto dEle. Que Deus nos ajude a renunciar, aleluia, e ser submisso a Ele e ouvir mais a Sua voz, aleluia. E não esperar, aleluia, que Ele apareça numa sarça, aleluia, mas que possamos ouvir Ele, aleluia, e ver Ele, aleluia, no silêncio, no momento da aflição, no momento da dificuldade. Aleluias. Aleluias. Muitas vezes, irmãos, nós queremos fugir, né? Verdade é essa. Que os nossos desejos, né, as nossas vontades, muitas vezes nos levam ao pecado. Muitas vezes erramos, pecamos. E acontece que muitas pessoas até mudam de cidade. Mas o que adianta, né? Vou mudar de cidade. E vou começar uma vida nova lá em outro lugar. Longe, né, das pessoas aqui que conviveram comigo. Quero zerar aqui minha vida. Só que Deus estará lá também.
Deus está em todos os lugares. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Aleluias. Nós temos que recomeçar onde que nós estamos, irmãos. Nós temos que nos arrepender, é onde nós estamos. Deus, eu preciso ser melhor, estou errando nisso. Eu preciso ter mais a tua presença, mas muitas coisas estão me prendendo aqui na terra, Senhor. Ainda tenho muitos desejos, muitas vontades, Senhor Deus, que estão ainda tomando o teu lugar dentro de mim, Senhor Deus, e estão sendo coisas insaciáveis que estão levando a eu, Senhor Deus, ao sofrimento, à angústia, à depressão, à frustração. Mas esta noite, ó Deus, eu quero esvaziar, eu quero limpar, Senhor Deus, o meu coração, Senhor Deus, eu quero que o Senhor encha o meu ser, ó Pai. Porque não adianta, irmãos, nós pecarmos, viver uma vida dissoluta aqui, e depois que tudo deu errado aqui, a gente mudar para outra cidade. E se Deus não estiver conosco, se Deus não estiver dentro da gente, vai ser questão de tempo para começarmos a errar tudo outra vez. Porque a ferrugem, ela anda com ferro. Se você pode pegar uma barra de ferro que está enferrujada aqui, você pega, vai limpar ela, passa a gasolina, passa a thinner, tira toda a ferrugem ali. Aí você pega e põe ela lá em outro canto e deixa lá um tempinho sem manutenção. Você não vai juntar ferrugem de novo. Vai juntar ferrugem, irmãos. Se nós não tivermos, né, não são. Se não tivermos com o óleo do Espírito Santo, né, se o ferro não estiver dentro do óleo ali, irmão, protegido, ele vai enferrujar. Então não adianta mudar de lugar, irmãos. Não adianta. Temos que mudar aqui. Temos que recomeçar aqui, irmãos. Não existe outro lugar. Tony Evans, em seu trabalho, Deus é Tremendo, da editora Vida, diz assim, que Deus está intimamente envolvido com a criação. Grande demais para ser evitado, né? Como falamos em Salmos 139. E perto demais para ser ignorado, né? Em Atos capítulo 17, versículo 28, né? Eu anotei aqui. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. E ele é interessado demais para nos ignorar. Deus é interessado em nós, irmãos, demais para ignorarmos nós. É a vontade de Deus que todos se salvem, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Deus está muito mais perto do que nós podemos imaginar. Só que as pessoas, é como foi falado ontem, né, lá no culto de ensino, que Jesus estava para o lado de fora. Laodiceia, né? Foi a igreja. O pastor finalizou ontem sobre as cartas às igrejas. E nesta igreja, infelizmente, Jesus estava para o lado de fora. Muitas vezes usamos aquele versículo, eis a porta e bato, né? Nós usamos de uma forma errada. Se for olhar o contexto, como estava aquela igreja, nós vamos falar misericórdia, né? Jesus estava para o lado de fora. Muitas vezes estamos como aquela igreja, né? Jesus está para o lado de fora. Deus ainda não entrou dentro do nosso coração. Mas que possamos, Deus, que o Senhor possa entrar. Que toda aquilo que eu tenho por riqueza, Senhor Deus, nesta vida, Senhor Deus, que não seja mais do que a sua presença em minha vida, Senhor. Que não seja mais do que a tua presença em minha vida. Porque a palavra de Deus diz assim, onde estará o teu coração, estará o teu tesouro, né? Aleluias. E coisa boa é termos, a hora está findando ali, coisa boa é termos essa presença em nós. O que é isso? Quais os benefícios que essa presença nos traz, né? Benefícios especiais. Orientação. Primeiro, traz a presença de Deus, nos traz orientação. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 28, na fuga de Jacó, aonde ele havia enganado seu irmão. Seu pai ali havia abençoado e dizendo para que ele não
casasse com as mulheres daquele lugar, né? Mas que ele fosse em Padã Arã, ali buscar a sua mulher, e ele no meio do caminho daquela viagem, né, pegando uma pedra como um travesseiro, e pensa, irmãos, né, hoje viajamos, muitas vezes ficamos aflitos, né, por essas estradas, pelos perigos, pelo medo, longe da sua mãe, dos seus ali, penso eu, ele sozinho ali, usando aquela pedra de travesseiro, talvez tinha um conforto, né, absurdo dentro de casa, mas agora, talvez naquele frio à noite, e agora naquele sonho, ele sonha com uma escada que começava do chão até o céu, e lá em cima estava Deus, falando que era o Deus dos pais dele. E ali faz uma promessa. E ele acorda e ele fica surpreendido com aquele lugar, e ele põe o nome de Betel. Ou seja, Deus orienta. Muitas vezes quando passamos por dificuldade, às vezes erramos, irmãos, estamos desorientados, o que eu vou fazer agora? Mas nós não entendemos o plano que Deus tem. E muitas vezes os problemas nos deixam a gente desnorteado, desorientado, né? Confusos. E o que temos que fazer é simplesmente descansar em Deus. Simplesmente o que temos que fazer é descansar em Deus. E Deus, Ele nos orientará. Será que temos descansado em Deus, aleluia, valorizado essa presença que Ele tem nos dado? Ou temos corrido por aí, né? Desorientado. Não vamos entrar aqui na história, né? Porque o tempo não dá. Outro benefício seria a vitória nas tentações. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Aí as pessoas pensam assim, mas a carne é fraca, né, irmão? A carne é fraca e... Misericórdia, irmãos, aqui a palavra não mente. Deus nos dará uma porta de escape. Qual tem sido a sua pedra de tropeço? Onde você tem errado? Qual tem sido o seu pecado recorrente? Aleluia, aleluia, não deixa isso te afastar de Deus. É verdade que muitas pessoas não estão na igreja hoje, presidente Fonseca, não estão na igreja hoje, porque não conseguiram vencer os pecados recorrentes. Não conseguiram. Ou seja, elas acham incapazes de estar na igreja. Não consigo vencer esse pecado. Eu não sou digno de estar lá na igreja. Vou ficar aqui no mundo mesmo, porque a salvação é para outras pessoas, não para mim. Muitas pessoas estão distorcendo a palavra de Deus, né? Tentando criar um outro evangelho. Onde está escrito isso? Pessoas que não frequentam, né? Culto de ensino, escola bíblica dominical. Por isso que eu reforço dizer, culto de ensino, escola bíblica dominical. Porque se nós buscarmos a presença de Deus, irmãos, ainda, aleluias, com as nossas pequenas forças, né? Porque o apóstolo Paulo, ele foi um homem que, né? Vamos dizer assim, né? Que era uma referência. Mas mesmo assim não se considerava uma pessoa excelente. Mas, e nós? Será que nós não estamos tomando posse dessa palavra? Porque estamos caindo no mesmo problema, né? Pecando nos mesmos pecados. Será que Deus não é mentiroso, irmãos? Está escrito aqui na palavra. Não existe tentação e antes Deus dará uma porta de escape. Será que você tem tomado posse? Chega um momento, tu pega e fala assim, Deus, mediante a tua palavra, Senhor Deus, me dá essa porta de escape aqui, Senhor. Tenha essa oração sincera e verdadeira com Deus. Você vai ver o sobrenatural de Deus agir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre os seus negócios. Mas toma posse desta palavra, que essa palavra possa ser de libertação para você, se você está me ouvindo esta noite. Deixa a palavra entrar dentro do teu coração, porque isso é necessário para que a presença dele abunde dentro de nós. Aleluias. Provisão nas necessidades é outra coisa, é outro benefício. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Será que você tem contentado naquilo que Deus te deu? É a palavra. Porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Ou seja,
Deus está falando que não vai nos deixar e não vai nos desamparar. Muitas vezes queremos coisas, aleluia, que Deus está dizendo, não é o momento, não é a hora. Contente com o que você tem, contente com ou seja, em outras palavras, seja satisfeito com aquilo que eu tenho te dado. Gratidão, né? Gratidão. E muitas das vezes colocamos pelo em ovos e buscamos provas com as nossas próprias mãos, porque nos falta a presença de Deus. Mas por quê? Voltando de novo, os nossos desejos, as nossas vontades, que a presença de Deus, que este lugarzinho que Ele colocou dentro de nós, quanto nos criou, a luz que possa aumentar a cada dia, né? A cada dia, Deus. Aí você imagina como um Deus sendo tão grande, cabe dentro de um lugar tão pequeno, né? Aí vai questão de fé, irmãos. Vai questão de fé. Se você imaginar um Deus pequeno, no momento do Deus problema, Deus será pequeno. Mas se você, a partir de hoje, imaginar Deus, sei que o Senhor é tão grande que os meus olhos não podem medir, Senhor Deus. Que os meus olhos não podem, Senhor Deus, achar o fim da sua extremidade. É a Ti que eu quero, ó Pai. Porque quando me vierem os problemas, os meus problemas serão pequenos diante do Senhor. Que possamos nesta noite ter visão de um Deus grande dentro de nós. Não Deus lá fora. Porque as pessoas querem ver Deus em outras pessoas na igreja. Ô, irmão, ora para mim. Ou leva um pedido. Faz isso. Mas não. Se colocarmos esse Deus dentro de nós, esse Deus grande, esse Deus infinito, irmãos, vamos superar e vencer qualquer barreira, qualquer obstáculo e qualquer dificuldade no nome de Jesus. Aleluia. Libertação da ansiedade, né? É outra, alguns, né? Alguns dos benefícios especiais que eu coloquei, mas existe muito mais. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 a 17. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda de te passares por tal lugar, porque os sírios desceram por ali. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar, de que um homem de Deus lhe dissera, e de que tinha avisado, e se guardou dali, não e nem duas vezes. Então se turbou com este incidente. O coração do rei da Síria chamou os seus servos e lhe disse: não me farei saber que dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto na hora de dormir. Vai para você ver. Esse é o nosso Deus. Ele disse: vai e vê onde está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram a saber, dizendo de noite, e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia, essa história nos mostra, né? O rei que ele fazia planos em vencer o povo de Israel, mas tudo o que ele pensava em secreto na hora de dormir, Deus revelava para o seu servo, ou seja, o profeta tinha a presença de Deus. E ele ficava intrigado, deve ser alguém aqui da minha confiança que está sendo um informante do meu inimigo. Mas não, até os soldados ali do inimigo estavam dizendo, ou seja, via a presença de Deus naquele homem, e falava: é o Deus vivo, é o servo do Deus vivo, que tudo que você fala no teu oculto, no teu secreto, até o
Os inimigos estavam acreditando e entendendo, aleluia, que existe um Deus que sonda o coração, sonda a alma, sonda os pensamentos do homem, do mais íntimo do interior. E aqui coisa gloriosa que nós vemos, né? O poder de Deus sobre a vida, aleluia, daquele homem. Para a gente encerrar, é que mesmo depois de ter cegado a tropa inimiga, colocou mediante ali o povo de Israel e mandou servir água e pão, para que eles vissem, né, como que Deus age. Aleluia. E muitas vezes andamos ansiosos, né? Nós vemos o problema, mas ainda os nossos olhos estão fechados, aleluia, para ver o que está ao nosso redor. Porque o nosso derredor, como o pastor pregou aqui, né? O pastor Zé Carlos pregou domingo, o nosso derredor está o inimigo. Mas ao nosso redor, né, está os anjos, né, os cavalos e as carruagens de fogo, aleluia, para nos ajudar mediante as batalhas. Mas muitas vezes estamos com os olhos fechados, irmãos. Que esta noite o Senhor possa nos abrir os olhos espirituais, que essa comunicação em espírito com Deus, porque Deus, Ele é espírito, possa cada dia melhorar. E para que ela melhore, irmãos, que possamos estar no centro da sua vontade. Aleluias. Para mim finalizar, em Salmos 33, versículo 16 a 17, diz assim: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Aleluias. Não põe, aleluias, os seus problemas, não tente resolver com as suas forças. Aleluias. Senão você ficará frustrado. Mas que a partir de hoje, aleluias, você possa dar mais lugar para essa presença gloriosa do nosso Deus em sua vida, limitando mais os seus desejos à vontade dEle, limitando mais o seu querer, aleluias, à vontade dEle, a sua necessidade à vontade dEle. Que possamos pautar a nossa vida, aleluias, na vontade e na presença de Deus. Porque quanto mais essa presença invadir o nosso ser, e esse Deus infinito, né, crescer e ficar tão grande dentro de nós, né, tudo será fácil, irmãos, tudo, aleluias, nós não viremos, aleluias, e nós não temeremos, porque a caminhada, aleluias, ela é longa, mas perto está o Rei da Glória para vir buscar a sua igreja. Que possamos estar percebidos, irmãos, vigilantes e cheios dessa presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, querem receber essa palavra? Amém? Glória a Deus.